Então vamos lá, gente. Nós vamos continuar hoje com o tema e o verso que vamos tratar hoje se encontra em Apocalipse capítulo 14, verso 13. A primeira bem-aventurança no livro de Apocalipse a gente encontra ele logo no início do livro. Essa segunda bem-aventurança está no meio do livro. Então, uma série de coisas acontece entre o primeiro capítulo até o centro do livro ali. O centro do livro de Apocalipse ele se encontra entre os capítulos 12, 13 e 14. Então, esses três capítulos são cruciais para o entendimento do livro todo. São cruciais, mas você tem que ter uma visão do livro todo para poder entender também esse centro aí. Então, uma coisa puxa a outra, né? A gente vai chegar lá nos nossos estudos do livro de Apocalipse, não se preocupe. Mas para a gente poder entender essa bem-aventurança aqui, a gente vai ter que andar um pouquinho mais dentro da Bíblia. A gente vai ter que ir lá no livro de Daniel para poder compreender o que essa bem-aventurança quer dizer. Mas primeiro vamos ler a bem-aventurança, né? Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito, sim, eles descansarão de suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Bom, vamos lá. Felizes os mortos, né? Como é que o morto pode ser feliz? Como que o morto pode ser feliz? Porque quando você morre, né, segundo a própria palavra de Deus, no mesmo dia perecem seus sentimentos, perece a sua memória, não existe memória na morte, né? Não existe isso de ficar andando por aí, vagueando pelo mundo, pelo planeta, assombrando as casas, né? Isso é coisa dos pagãos. Os pagãos que acreditavam nisso. Infelizmente isso foi incorporado no cristianismo, infelizmente, mas quando você lê a Bíblia toda, você não encontra isso aí. Você, quando se faz menção de coisa parecida com isso, pode prestar atenção que está dentro de um contexto de paganismo, né? Que é o caso, por exemplo, da feiticeira de Endor lá. Inclusive Saul, quando consultou a feiticeira de Endor para conversar com o espírito de um morto, ele foi condenado, né? A própria palavra de Deus diz que ele foi condenado porque ele fez isso, porque ele procurou a feiticeira para se consultar com o morto em vez de consultar a Deus. Então ele foi condenado a isso, ele perdeu a guerra e morreu ali na batalha, se matou, né? Ele desistiu da própria vida. Ele chegou, Saul, infeliz, a história de Saul é triste, né? Ele chegou numa situação terrível. De Saul não dá para a gente usar esse verso aqui, a gente não pode usar esse verso para ele. Ó, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Não dá para dizer isso de Saul, porque Saul não morreu no Senhor. Saul morreu perdido. Não dá para dizer isso de Judas, porque Judas morreu perdido. Ele não morreu no Senhor. Então daqui, usando isso aqui como fio da meada, a gente consegue entender o que o verso quer dizer com isso. Como é que eu sou feliz morrendo no Senhor? Nós somos felizes porque existe para o cristão uma promessa, né? O cristão ele foi salvo, não somente salvo dos seus pecados, mas da consequência do pecado, que é a morte eterna. Cristo, quando ele morreu ali na cruz, ele pagou esse preço. Ele pagou o preço que a lei de Deus exigia do pecador, que era a morte eterna. Todo aquele que transgride a lei de Deus, se separa de Deus eternamente, né? Separação completa. Sem estar junto de Deus, não existe vida. É como uma lâmpada. A lâmpada ela só tem luz enquanto, né, a corrente elétrica chega até ela. Quando eu aperto o interruptor, que eu encerro ali essa transmissão, né, esse percurso da energia até a lâmpada se apaga. A mesma coisa com o cristão, né, com o homem, com o ser humano. Ele só pode ter vida eterna estando ligado à fonte da vida eterna, que é Deus. Não há vida eterna além de Deus, não existe, né? Só existe vida eterna em Deus. E a vida eterna é concedida apenas àqueles que estão em harmonia com Ele, né, estão interligados com Ele. Então, para o homem pecador, existe uma boa notícia. Embora ele seja pecador, Cristo morreu no seu lugar e agora a vida eterna ela é concedida gratuitamente ao ser humano, porque Cristo pagou a dívida. Olha, ela é concedida gratuitamente, mas ela não foi de graça, viu? Ela é concedida gratuitamente porque Jesus pagou o preço. Então tinha um preço, e foi pago.
Então agora chega até a gente de forma gratuita, mas não foi gratuito totalmente para todo mundo não. Para o Filho de Deus não foi de graça. Ele deu a sua própria vida. E Cristo deu a vida, mas ele no terceiro dia ressuscitou, né? A ressurreição dele é a garantia também de que nós todos que estivermos ao lado dele, que aceitarmos a sua salvação, seremos também ressuscitados. Por isso o Apocalipse fala, né, que bem-aventurados são aqueles que desde agora morrem no Senhor. Por quê? Porque eles serão ressuscitados. Existe uma promessa de vida eterna. Só que o Apocalipse aqui, ele vai muito além disso aí. O Apocalipse é sempre mais, viu? O Apocalipse é sempre mais. Para a gente entender o mais aqui desse verso, a gente vai ter que ler um outro verso lá em Daniel. Então, acompanha aí comigo. Daniel 12:2 fala o seguinte: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Como que é isso aqui? O texto, ele declara o seguinte: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Não fala todos, fala muitos. E dentre esses muitos, uns para a vida eterna e outros para o desprezo eterno. Então aqui não está falando de completo, porque a ressurreição completa é a seguinte: não é essa história de muitos não. A ressurreição completa são todos. Todos os fiéis a Deus ressuscitam para a vida eterna e todos os infiéis vão ter também o seu momento lá. Isso é uma outra questão que a gente vai tratar no outro vídeo, né? Mas há uma ressurreição também para os ímpios. Só que os ímpios ressuscitam para o desprezo eterno, para a morte eterna. Então eles não aceitaram a vida que foi concedida pelo Pai, eles agora vão receber o resultado da sua escolha. Não é porque o Pai é arbitrário, não. É porque é o resultado da escolha. Eu me desligo do Pai, não tem como ter vida. Então eles vão sofrer a morte eterna. É simples. Só que o verso de Daniel aqui é um pouco complicado, porque ele não fala de todos, ele está falando de uns. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então essa é uma ressurreição especial. É um assunto meio complicado e é difícil explicar em pouco tempo, né? Mas o propósito desse vídeo aqui é ter pouco tempo. Num outro vídeo, a gente pode entender melhor isso aí, num outro vídeo, um vídeo mais demorado, a gente pode entender melhor esse assunto. Mas eu vou deixar aqui na descrição do canal um link de um vídeo, né, de alguns pastores aí que tratam muito bem desse assunto. Você pode acompanhar lá, se você tiver interesse. Clica lá, assiste o vídeo, você vai entender. É um vídeo meio longo, mas vai explicar tudinho, você vai entender perfeitamente, e tudo de acordo com a palavra de Deus. É tudo firmado no que a palavra de Deus fala. Então não tem como ter erro. Assiste lá que você vai gostar. Então o resumo aqui é esse. Existe uma ressurreição especial que acontece antes da vinda de Jesus. Antes da vinda de Jesus. Pouquinho antes, né? Alguns vão ressuscitar para a vida eterna e outros vão ressuscitar para o desprezo eterno. Quem são esses uns para a vida e uns para o desprezo? Essa classe que ressuscita para a vida eterna, essa classe de agraciados, que são esses que se encontram aqui no livro de Apocalipse. Olha só, o livro de Apocalipse, aqui no capítulo 14, verso 13, ele declara que felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Quer dizer que os que morriam antes desse tempo, né, do tempo que está falando ali no capítulo, eles não eram felizes, não eram bem-aventurados? Eram bem-aventurados também, mas existe uma bem-aventurança especial aqui. Essa é uma classe fiel a uma mensagem que existe no próprio Apocalipse 14. O Apocalipse 14 ele começa a partir do verso 6, trazendo 3 mensagens importantes, e que são as 3 mensagens para os últimos dias. Essas 3 mensagens, elas avolumam a luz que já foi concedida à humanidade. Elas fazem com que o ser humano tenha uma compreensão melhor da verdade, e ela também é uma mensagem de alerta, né, para que os homens tomem sua posição ao lado da verdade. É um momento crucial. Essa mensagem ela é aplicada no momento crucial da história, onde o ser humano vai ter que escolher entre Deus, ou adorar a Deus, ou adorar a besta. Então é um momento muito solene da história da humanidade. Não haverão terceiros grupos, quartos grupos.
O Apocalipse apresenta assim, um momento da história onde a humanidade vai ser dividida em dois blocos apenas. Uns adorarão a Deus, tomarão a decisão ao lado de Deus, receberão o sinal de Deus, e outros tomarão o lado da besta e receberão o sinal da besta. Né? Você não sabe o que é sinal de Deus, sinal da besta? A gente também vai comentar isso em outro vídeo, mas por enquanto guarda só isso aí para você entender. Aqueles que são fiéis à mensagem, a essas três mensagens de alerta e de iluminação que são dadas por esses três anjos, esses, a partir daquele momento, a partir do momento em que aceitam e que vivem essa mensagem, são bem-aventurados, né, se morrerem naquela mensagem. E por quê? Porque eles vão fazer parte daquela ressurreição especial de que fala Daniel lá no capítulo 12, no livro dele. Né? Os capítulos estão interligados, os assuntos são os mesmos ali. E esses homens ressuscitam, essas pessoas, né, homens e mulheres, ressuscitam um pouquinho antes para poder ver a concretização de tudo aquilo que eles pregaram, para verem para presenciarem, né, para vislumbrarem as belezas das promessas que foram concedidas. Haverá, como eu disse também, uma classe que ressuscita também ali junto com esses homens também, mas que vão receber o desprezo eterno. Que classe são essas? O Apocalipse também declara lá no capítulo 1. Né? Lá no capítulo 1. Ele fala assim que quando Cristo voltar no livro dos céus, haverão até aqueles que o traspassaram, o verão voltar também. Quem foram aqueles que traspassaram Jesus? Todos aqueles que tiveram participação direta na morte de Cristo. Né? Nós temos o próprio Judas, nós temos Caifás e Anás, nós temos os soldados ali que humilharam, que degradaram e não se converteram depois dos seus pecados. Todos aqueles que tiveram essa participação direta, Pilatos, Herodes, toda essa turma, eles ressuscitam naquele momento para verem Jesus voltar. Jesus mesmo disse isso quando estava perante eles, quando foi feito ali o Sinédrio, se reuniu para condenar Jesus. Ele falou assim, olha, vocês verão o Filho do Homem assentado à destra de Deus, vindo nas nuvens dos céus. Né? Eles veriam. Mas como que eles vão ver se eles já morreram? Eles vão ver porque nesse momento ressuscitam. É uma ressurreição especial. E eles ressuscitam para ver Jesus voltar e imediatamente vão morrer, porque eles vão suportar ver a glória de Deus. Mas aqueles bem-aventurados que morreram fiéis na mensagem dos três anjos, eles ressuscitam antes, contemplam Jesus voltando nas nuvens dos céus, porque já ressuscitam transformados, né, com um novo corpo, o corpo glorioso, o corpo incorruptível. Então é isso. É um texto meio difícil, mas se você tiver mais dúvidas, manda aí, entra aí nos contatos que eu deixo aí, eu posso esclarecer você melhor sobre essas questões aí. A gente no futuro vai fazer vídeos sobre esses assuntos aí um pouco mais demorados, né? Aqui não é o propósito. O propósito é a gente ter essa compreensão, essa visão geral do que cada bem-aventurança nos apresenta, né, no seu livro. E o restante do texto fala assim, que eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Né? Como é que se entende isso? Como é que as obras seguem esses fiéis? Né? Da mesma forma que as obras de Paulo, que já morreu há muito tempo, que está na sepultura, da mesma forma que as obras dele seguem a vida de Paulo, né? Apesar de morto, seguem até hoje, nos alcançam, elas nos influenciam. Paulo ele morreu, mas ele continua falando pelos seus escritos, pelos seus exemplos, pelo seu exemplo, pela sua força de caráter, a sua grandeza, tudo fruto do Espírito. Não só Paulo, mas os outros discípulos, né, os profetas do Antigo Testamento, morreram todos, mas todos ainda falam, as obras os acompanham. Então, você vai ser muito agraciado se por acaso Deus chamar você ou chamar a mim, né? Seremos uma bênção para o mundo se as obras que praticamos nos acompanharem, porque nós teremos deixado um legado para a humanidade, um legado para aqueles que continuam vivos, continuam na batalha. Eles verão, né, na nossa vida um exemplo a ser seguido. Mas o contrário também é verdadeiro, né? Se a gente não praticar as obras, os frutos do Espírito, né, não teremos legado nenhum para deixar. Apenas um mau exemplo e, de certa forma, né, o exemplo que aqueles homens da outra ressurreição vão deixar também. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham entendido.
é um texto mais complicado, mas quem tiver dúvida pode entrar em contato comigo aí, e quem quiser também pode pedir o curso bíblico, viu? Tá lá no mesmo contato lá, e eu passo para vocês aí. Então, que todos tenham um ótimo estudo da Palavra de Deus, e até o próximo vídeo. Tchau.